Para podermos fazer uma rápida revisão a respeito do estudo de radioatividade, a primeira preocupação que a gente vai trazer aqui é tentar trazer para você um histórico desse assunto. É porque é muito comum, quando se fala em radioatividade, a primeira reação nossa, de uma maneira geral, é vincular o conceito e o entendimento de materiais radioativos à utilização de armamentos bélicos. A gente vai logo se lembrar de Hiroshima e Nagasaki, a gente vai lembrar do potencial de armamento nuclear dos russos, dos americanos, quando na verdade a radioatividade, quando bem utilizada, é uma fonte de energia muito interessante. Quando se fala em radioatividade, nós temos várias formas de radiação. Dentre elas, nós poderíamos citar aqui o raio-x, aquele utilizado nas radiografias, aquele utilizado para verificar, por exemplo, se existe alguma fratura na estrutura óssea da gente. Esse raio-x são raios eletricamente neutros e invisíveis que atravessam papel, madeira e finas lâminas de metal. Vanks, quando você tem a utilização de raio-x lá na sala de radiografia de um hospital, a radiação fica naquele ambiente? Fica naquele ambiente. O que a gente pode afirmar para você é que a radiação direta, para quem trabalha com esse tipo de radioatividade, ela é amenizada porque o técnico de radiologia, ele utiliza uma placa de chumbo que o protege do lançamento direto, da aplicação direta dessa radiação. Assim mesmo, ele ainda tem problemas. Vanks aqui está falando que são raios eletricamente neutros. Existem partículas radioativas? Sim. As emissões radioativas, elas têm essas características como as subpartículas do átomo. Ó. A gente tem a emissão alfa, beta e gama, e quando a gente se refere às estruturas positivas, negativas ou neutras, a gente tem carga. As partículas alfa, uma característica positiva, beta negativa e o gama neutro. Bom, quando nós estivermos nessas estruturas, a gente vai ter, portanto, a presença do raio-x. Olha que não é uma coisa antiga, é uma coisa recente. 1895, para a ciência, isso aqui não é muita coisa. Espectro magnético. Esse espectro eletromagnético, quando a gente estuda em física os aspectos da luz, que é uma onda eletromagnética, a gente visualiza que nós temos algumas situações de invisibilidade para o olho humano. Nós conseguimos enxergar numa determinada frequência e precisamos saber que algumas radiações não podem ser vistas por nós. Acima do que a gente consegue enxergar, nós chamamos de radiação ultravioleta. Abaixo do que a gente consegue enxergar, a gente chama de radiação infravermelha. Algumas emissões espontâneas. Como assim emissões espontâneas? Essas emissões espontâneas são aquelas que nós teríamos a violação da conservação de energia. Becquerel é o nome do cientista que nós vamos nos referir e vamos citar aqui a fluorescência e a fosforescência. Eu já vi materiais fosforescentes e os materiais fluorescentes, lâmpadas, interruptores de circuitos elétricos, os ponteiros de relógios, essas características assim são fosforescentes. Enquanto que estas lâmpadas que nós estamos vendo aqui são fluorescentes. Aquela lâmpada antiga, que a gente chama de luz branca, aquela antigona, que tinha um filamento de tungstênio no seu interior, elas são classificadas como fontes incandescentes. Incandescentes em função da emissão de calor. Citando aqui nesta tela o nome mais importante do nosso estudo hoje. Essa polonesa fantástica, que ganhou o Nobel de Física, também ganhou o Nobel de Química. Ela ganhou 2, tá? Ela ganhou um no estudo de radioatividade de física e ganhou um no estudo do elemento polônio do rádio, elementos que ela descobriu, e ela ganhou o Nobel de Química. Ela trabalhava juntamente com seu marido, tá? Era o casal Curie. Melry Curie trouxe para nós, inclusive, essa terminologia, radioatividade. Mas qual a diferença entre radioatividade e raio-x? Raio-x é produzido por quem? Por uma substância gasosa bombardeada no ambiente. A radioatividade não precisa de nenhuma reação externa, ela acontece de maneira espontânea. Pega lá, por exemplo, o Césio-137, você não precisa fazer nada, você não precisa bombardear o Césio-137 para que você tenha a reação, a espontaneidade de liberação de partículas radioativas. Então a diferença crucial é essa.
Aqui nós temos aqui uma foto que tem a Marie Curie e o seu marido Pierre. Aqui o Becquerel. E aqui o Röntgen, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele. Essa fórmula aqui, quem é essa relação matemática aqui? Ah, você não esqueceu, né? Isso aqui, energia igual a massa vezes velocidade ao quadrado da luz, é o quê? É a fórmula da teoria da relatividade. De quem? De Albert Einstein. Aqui, para complementar algumas terminologias que nós precisamos utilizar, vamos lembrar com você o que é radioatividade. O que é radioatividade? Nós vamos vincular essa terminologia que a Marie Curie nos trouxe a qualquer fenômeno relacionado ao núcleo atômico. Por quê? Porque no núcleo atômico nós vamos ter uma grande concentração de energia e é em cima disso que nós vamos atentar. Reação nuclear, o nome já diz. Reação aonde? No núcleo. Você vai alterar o núcleo. Porque normalmente o átomo é assim, né? Ó, tá aqui o núcleo. E ao redor do núcleo, os elétrons giram em órbitas bem distintas, denominadas de nível de energia, né? O que é nuclídeo? É o nome dado a um núcleo caracterizado por um número atômico e um número de massa. Lá na tabela periódica, a gente sempre tem isso, né? Ó. Aqui você tem, por exemplo, 35, 20. O número atômico é 35, o número de massa, perdão, é 35, o número atômico é 20. Se você quiser saber quantos nêutrons tem, basta fazer a diferença. Então, quando eu falar em nuclídeo, é o nome dado a um núcleo caracterizado por quem? Pelo número atômico e número de massa. Pode acontecer de eu encontrar esse número grande embaixo e o número pequeno em cima? Pode. O número de massa é sempre maior, tá? Por que o número de massa é sempre maior? O número de massa é sempre maior porque o número de massa é o número de prótons mais nêutrons, enquanto que o número atômico é só próton. E esse termo radioisótopo, o que é isso? Isso aqui é quando você tiver esse elemento aqui com número de massa e número atômico fazendo o quê? Emitindo radiação. De que forma? De maneira espontânea. Aqui estão as partículas subatômicas que nós conhecemos. Prótons, nêutrons e elétrons, a gente vai trabalhar inicialmente relembrando com você suas cargas e suas massas respectivamente. Prótons são cargas positivas, os nêutrons são cargas neutras e os elétrons negativas. Próton tem carga 1, nêutron tem próton tem massa 1, nêutron tem a sua massa idêntica e o elétron a gente vai desprezar. Na verdade, a gente tem um zero aqui, mas a massa do elétron é 1 sobre 1840, ou seja, 1840 vezes menor do que a do próton, ok? Símbolo, aqui o símbolo, P, 1, 1, o nêutron 1, 0 e o elétron 0 e menos 1, ok? Agora vamos falar das partículas que envolvem a radioatividade. Partícula alfa, partícula beta e partícula gama. A partícula alta tem característica positiva, a partícula beta características negativas e a gama neutra. Apesar de ser uma partícula neutra, a partícula gama é a que tem maior capacidade de perfuração. Se você perguntar para mim, Vanks, quem tem maior capacidade de penetrar e atravessar determinadas estruturas? Alfa, beta ou gama? Gama. A representação, Vanks, como é? A partícula alfa, amigos, ela tem número de massa 4 e número atômico 2. A partícula beta, você coloca 0 na massa e menos 1 no número atômico. E a gama, como não poderia deixar de ser, já que a gente chama essa partícula de neutra, 0, 0. Vanks, dá para você explicar para mim como é que acontece essa análise nas emissões de partículas ou radioatividade? Muito simples, preste atenção. Vou te dar uma dica para você não esquecer. Quando alguém falar para você que foi emitida uma partícula alfa, você vai diminuir 4 unidades no número de massa. E você vai diminuir 2 unidades no número atômico. A emissão de partículas beta, você vai manter o número de massa. E você vai aumentar 1 no número atômico. E a gama? Você vai manter tudo. Pronto, é isso que você tem que lembrar. Se você lembrar disso, você não erra os exercícios. As partículas alfas, características de estruturas positivas, partículas beta carregadas negativamente e gama neutra. Tanto alfa como beta como gama têm como características a radioatividade, ou seja, a emissão radioativa. Elas irão alterar os seus respectivos números de massa e número atômico.
Alfa altera em 4 o número de massa e em 2 o número atômico. Beta mantém o número de massa e aumenta 1 no número atômico. E gama não vai alterar nem A nem Z. Veja a representação que nós trouxemos aqui. Já tínhamos mostrado isso para você, né? Partícula alfa você vai representar 4 e 2, beta 0 e menos 1 e o gama 0, 0. Vamos agora analisar penetração, estruturas de ionização, de desvio. Vamos mostrar a penetração das partículas. A partícula alfa, a partícula beta e a partícula gama. A partícula alfa tem a capacidade de perfuração pequena, de penetração pequena. A beta já aumenta em relação à alfa. Agora a gama é a que é mais alta de todas, é a maior capacidade de penetração. Então ficaria assim, ó, gama, que é maior do que beta, que é maior do que alfa. Ionização. Em compensação, quando eu falo em ionizar, quando eu falo com essa relação de cargas, quem é que tem maiores alterações aqui? Quem é que nós temos a maior modificação, por exemplo, no número atômico? É a alfa. Beta um pouquinho menos e a gama é baixa, praticamente nada, porque você mantém aqui, ó. Então, seria na correlação à ionização, a alfa, seguido de beta, seguido de gama. E desvios? Bom, quando você tem as estruturas desviando, você vai ter o seguinte. Para efeito de emissão radiativa, as partículas gama não sofrem desvio. Não sofre desvio. A partícula alfa desvia pouco. E a partícula beta desvia muito. Pronto, é isso aqui que você tem que lembrar. Repetindo. Partículas alfa têm baixa penetração, ionizam facilmente, desviam pouco. Partículas beta, alta penetração, ionizam de maneira regular e desviam muito. Partículas gama, grande capacidade de penetração, baixa ionização e não sofre desvio algum. Veja o que acontece nas emissões que eu acabei de citar para você. Veja só. Vamos imaginar aqui o elemento hipotético X que emitiu uma partícula alfa. O que acontece? A massa diminui 4 e o número atômico diminui 2. Veja o elemento hipotético W emitiu uma partícula beta. O que acontece? O número de massa não mexe, o número atômico aumenta 1. Vanks, o que você tem aqui? Essa partícula gama, ela é muito solidária, ela acompanha as outras emissões, tá? Aqui nós trouxemos uma imagem que trata de uma estrutura que te dá possibilidade de analisar as emissões radioativas. Está vendo aqui, ó, um bloco de chumbo. Aqui você tem o material radioativo, as emissões estão aparecendo por aqui. E aqui algumas placas que permitem a gente observar o comportamento das partículas, as emissões radioativas. Ó, gama não sofre desvio, beta e alfa sofrem desvio em menor e maior proporção. Materiais que protegem uma pessoa da radiação. Papel, roupas e pele, roupas grossas e madeira, parede de chumbo ou de concreto. Quem é que tem capacidade de perfuração muito baixa? Partículas alfa. Se você perceber aqui, olha para cá o desenho. A partícula alfa não consegue perfurar nem papel. Beta. A beta consegue penetrar e atravessar papel, roupas, pele, roupas grossas, madeira, tá vendo? Já vai para um patamar maior. E a gama é a que mais consegue penetração. Ela consegue mais ainda, tá vendo até onde ela vem? Olha quem é que vai segurar aqui a partícula gama. Uma parede de chumbo ou de concreto. As partículas alfa são paradas por uma folha de papel. As partículas beta são paradas por uma placa de alumínio. Já as partículas gama penetram a matéria sendo paradas completamente por uma parede de chumbo, desde que ela tenha 4 metros de espessura. Aqui a representação bem clássica dessas três. Essa imagem é um convite à reflexão e o tempo parou. Por que a gente traz essa imagem? Porque a gente traz esse assunto e nos referimos à Segunda Grande Guerra Mundial, né? O tempo parou para quem? Para as vítimas de Hiroshima. Na década de 40, quando da emissão de grande quantidade de radiação, onde nós tivemos milhares de vítimas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki.
Tem algumas imagens fortes aqui. Por isso que quando a gente fala em radioatividade, a gente pensa logo nisso aqui. A radiação tem vínculo com as armas bélicas, armamentos de grande porte de destruição? Sem dúvida. Mas a gente não pode ater a radioatividade somente a esse tipo de abordagem, tá? A gente utiliza a radioatividade em outras coisas, como, por exemplo, exames médicos, exames clínicos, combate às células cancerígenas, uma série de situações que podem ser utilizadas. Energia, propriamente dito. O grande problema de energia nuclear é o acúmulo dos subprodutos. Se você utiliza lá o urânio para retirar a energia e aquecer a água para acionar as turbinas, aí você gera subpartículas extremamente radioativas que você tem que manter dentro de recipientes com placas de chumbo, temperaturas baixas. Esse é o grande risco, é esse armazenamento pós-fissão nuclear. Olha aqui a réplica da bomba lançada em Hiroshima em 1945. Essa é uma réplica da bomba que foi utilizada em 1945, que vitimou milhares de pessoas. Essa é aquela bomba que faz aquela imagem de um cogumelo na linha do horizonte? É essa mesmo. Esse reator nuclear, essa imagem aqui, ela é da década de 40. A bomba nuclear foi lançada em 1945, ó, agosto de 45. Aqui nós temos um reator, tá vendo aqui, ó? O reator nuclear que nós estamos apresentando aqui para vocês, ele foi criado em 1942. Esse reator foi utilizado na Universidade de Chicago para produzir a primeira reação que permitisse energia nuclear autossustentável, na década de 40. Portanto, a ciência, o conhecimento, a abordagem, aprofundamento de estudo de radioatividade é coisa recente, 70 anos atrás, 80 anos atrás. Fissão nuclear. O que é a fissão? Existe a fissão e a fusão. Então, quando você pega, por exemplo, um átomo e você fragmenta esse átomo em outros átomos, ou seja, você vai quebrando o seu núcleo, você vai quebrando a sua estrutura, você está diante de um processo chamado fissão. Quando a gente explora energia numa usina nuclear, esse é o processo? Esse é o processo. Então aqui tem aqui os passos, ó. Um átomo de urânio, esse urânio é famoso, né? Absorve um nêutron, ocorrendo a fissão e 2 novos átomos, soltando 3 novos nêutrons, ó. Quer quebrar, ó. Tá vendo? Um desses nêutrons é absorvido por um átomo de urânio 238 e continua a reação. Outro nêutron é perdido, não colidindo com nada, continuando também a reação. Enquanto isso, o terceiro nêutron, a gente tem 3 aqui, vocês viram, né? Colide com um átomo de urânio 235. Vamos, o que é essa história de urânio 238 e urânio 235? São isótopos, amigos. Tem o mesmo número atômico, porém tem massa diferente, ó. Nessa fissão, haverá a liberação de 2 nêutrons e uma quantidade de energia considerável. Ambos os nêutrons colidem com o átomo de urânio 235. Cada fissão libera 2 e 3 nêutrons e assim por diante. Então você vai ter uma fragmentação em cadeia. Fissão, portanto, é a quebra, é a fragmentação dessas estruturas nucleares que a gente acabou de apresentar para você. Mais uma vez eu trouxe aqui uma imagem da bomba nuclear, ou da bomba atômica, né? Aqui está a sua composição, que não chega a ser uma composição difícil de entendimento. E aqui o segundo fenômeno, da fusão. Ao contrário da fissão que fragmenta, a fusão ela une, tá? Então, a fusão nuclear, juntar núcleos, a fissão, fragmentar. Olha aqui uma outra situação impactante demais, tá? A arma utilizada em Hiroshima já é coisa do passado, né? A bomba de hidrogênio, que ela foi lançada em 52, só para efeito de teste, demonstrou a sua capacidade de destruição muito, mas muito além da utilizada em Hiroshima, tá? A bomba de hidrogênio. Como não poderia deixar de ser, eu vou citar algumas situações que aconteceram na história da radioatividade no mundo, e dentre essas histórias a gente não pode deixar de citar alguns acidentes nucleares. Em 79, nós tivemos um acidente nuclear nos Estados Unidos, de pequena proporção, mas aconteceu. Em 86, nós temos certamente o acidente nuclear mais famoso de todos, a usina de Chernobyl, na Ucrânia. Essa usina nuclear trouxe um impacto ambiental assustador, uma quantidade de mortes muito grandes, sequelas, aqueles que não morreram tiveram condições de sobrevivência desfavoráveis.
E eu sugiro a você, eu já passei esse documentário aqui no ano passado, quando você era meu aluno do segundo ano. Eu sugiro a você que assista na Netflix uma série chamada Chernobyl. Excelente, excelente. Uma abordagem científica e histórica desse acidente nuclear de grandes proporções que aconteceu em 1986. Aqui no Brasil nós também tivemos um acidente de proporções consideráveis, que foi com um acidente envolvendo o SES-137 no estado de Goiás. Aqui nós temos aqui uma imagem impactante que mostra-nos uma vítima da bomba atômica de Hiroshima, né? Coisa muito triste. Aqui eu trago para vocês um equipamento que é capaz de medir radiação. Então, aqui é uma estrutura que vai permitir para nós alertar-nos como é que está o ambiente em matéria de material radioativo presente. Recentemente nós tivemos uma descoberta, foi feito inclusive um documentário de cientistas que visitaram a região de Chernobyl e perceberam que mesmo com uma grande concentração de radioatividade, a natureza conseguiu se recuperar. A fauna e a flora, que até então estavam literalmente destruídas, conseguiram se recuperar. O Brasil, com relação ao corrida armamentista, não é o nosso caso, porém a gente pode citar com relação às fontes de energia. No Brasil nós temos 3 usinas nucleares, 2 concluídas e uma terceira que está com as obras paralisadas. Onde elas ficam? Angra 1, Angra 2 e Angra 3, elas estão na região do Rio de Janeiro. Elas foram construídas na década de 80 e a segunda foi no final dos anos 2000 e início de 2001. A construção de uma terceira usina já foi iniciada, já tem 40 anos que está sendo trabalhado, mas só que é o seguinte, está com 2/3 prontas e as obras estão paralisadas. O que a usina nuclear faz? A usina nuclear ela faz literalmente a busca de energia dos núcleos dos átomos de urânio. Nessa fissão nuclear que acontece com o urânio, você aquece a água e aciona as turbinas. A energia nuclear, então, os materiais radioativos são utilizados para aquecer a água, exatamente. E qual o problema que você falou? O grande problema são os subprodutos do urânio, que você precisa saber armazenar e manter em temperaturas baixas. Aqui algumas reservas aqui de urânio, ó. Tá vendo aqui? No Nordeste tem algumas. Aqui no Sudeste também, Centro-Oeste. Aplicação da radioatividade. A gente cita que radioatividade não foi feita somente para armamento bélico. Podemos utilizar a radioatividade em outras situações, como por exemplo, datação, para saber a idade de fósseis, exames como radiografia feita pelo raio-x, exames de tomografia computadorizada. Olha lá, um exame de tomografia computadorizada. Até alguns anos atrás, era impossível você imaginar os exames com as suas riquezas de detalhes que hoje existem, né? Datação com C14. O que é isso aqui? Isso aqui é um isótopo. O que é datação? Descobrir idade. Através de quê, Vanks? Através do carbono. Pela quantidade de carbono 14 presente em determinada estrutura, você consegue fazer uma analogia, uma comparação. Você consegue descobrir, através da quantidade de carbono, a idade daquele fóssil. Muito interessante, né? Cinética das emissões radioativas. Quando nós temos a desintegração, nós vamos nos referir a um período chamado período de meia-vida, tempo de meia-vida, ou semidesintegração. O que consiste isso? Consiste em você ter a metade do que você possuía após esse intervalo de tempo. Olha esse exemplo aqui, por gentileza. Aqui você tem a massa M, tá? Após uma meia-vida, a massa ficou dividida por 2. Após outra meia-vida, dividida por 4. Após outra meia-vida, dividida por 8. Então, a cada intervalo de meia-vida que você tem, a quantidade de material que você tem do radionuclídeo vai fazer o quê? Vai decair, ou seja, vai reduzir pela metade. Nossa, quer dizer então que um material radioativo, dependendo do tempo de meia-vida dele, pode passar décadas para ser eliminado, séculos, sem dúvida. Como é que a gente faz isso? Bom, antes que você trabalhe com material de meia-vida, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um exemplo aqui
para que você possa entender. Vou pegar esse próprio desenho que eu deixei aqui. Vamos imaginar que esse material tenha meia-vida de 12 anos. Qual vai ser a massa dele aqui? Vamos pensar? Vamos fazer aqui a amostra com 800 gramas. Como é que a gente poderia trabalhar aqui? Bom, se eu tenho esse material radioativo, sabendo que a meia-vida dele é de 12 anos, e eu começo com a amostra de 800, após uma meia-vida, vou ficar com 400 gramas. Após uma segunda meia-vida, eu vou ficar com 200 gramas. Após outra meia-vida, eu vou estar com 100 gramas. Quanto tempo depois? Após uma, duas, três. Após 36 anos. Por que 36 anos, Max? Porque cada meia-vida, neste exemplo que eu te dei, 12 anos. Com relação às amostras radioativas, que você quiser saber o que é que aconteceu com os seus nuclídeos, né? Se você quiser saber o que aconteceu com o número de massa e número atômico, lembre-se. Quando você emite uma partícula alfa, você diminui 4 na massa e 2 no número atômico. Quando a emissão de partícula beta, você mantém o número de massa e aumenta 1 no atômico. E o gama, não precisa se preocupar, porque ele não faz nada. Olha o exemplo aqui do elemento netônio, cujo número de massa é 237, o número atômico é 93. Após a emissão de 7 partículas alfa e 4 beta, o que é que aconteceu com ele? Ele se transformou em quê? Bom, vamos pensar aqui. Eu tenho 237, tenho 93. Eu vou emitir 7 alfa. O que é que a alfa faz? Menos 4 e menos 2. Então, o que é que vai acontecer aqui? 7 vezes menos 4, aqui vai diminuir 7 vezes 4, 28. E aqui? 7 vezes 10 vezes 2, 2, 14. Vai diminuir 14. Então, quando você emitir 7 alfa, sabe o que é que vai acontecer com esse elemento nosso aqui? 237 menos 28 vai dar 209. 93 menos 14, 79. Terminou? Não. Ele emitiu 7 partículas alfa. Agora você vai emitir o quê? 4 beta. Quando a gente emite uma beta, a partícula beta faz o quê? A partícula beta mantém aqui em cima e aumenta 1 no número atômico. Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou manter 209. Vou pegar esse 79 e vou aumentar 4 nele. Ó. Vai dar 83. Vou procurar um número de massa 209. Um número atômico 83. Isso aqui vai se transformar, sabe do quê? No bismuto. Portanto, caro amigo, cara amiga, não vá se desesperar, que dá para fazer de boa. Olha esse aqui. O radioisótopo radônio 222,86, por uma série de desintegrações, transforma-se no isótopo 206 do chumbo 82. Determina o número de partículas alfa e o número de partículas beta envolvidas nessas transformações. Então vamos pensar. Está aqui o nosso amigo radônio 222,86, que se transformou no chumbo 206,82. Bom, vamos pensar. Para você ir do 222 para o 206, você tem que diminuir, amigos. Ó. Sobra 16. O que é que o alfa faz? Menos 4 e menos 2, não é? Menos 4 na massa, menos 2 no número atômico. Como você diminuiu 16, é porque foram quantas partículas alfa? 4 alfa. Só que quando você fez 4 alfa, você ficou com 206 aqui, e esse 86 menos 8, vai ficar 78. Ó, depois que você emitiu 4 alfa, você ficou com 206,78. Só que depois, esse nosso amigo manteve o 206 e pulou para quanto? Vamos, o número atômico dele pulou para 82. O que é que faz o número atômico aumentar? Emissão de partículas beta. Ela aumenta 1 aqui embaixo. Ó. Você foi de 78 para 82. Quanto você aumentou? 4. Então, para você fazer isso aqui acontecer, você tem que emitir 4 beta. Portanto,
Qual foi o número de partículas alfa e o número de partículas beta envolvidas? 4 alfa, 4 beta. Aqui, ó. Na sequência radioativa A, B, C, D, E, temos o sucessivamente. Vamos ver aqui. Presta atenção, eu vou vendo um por um. Ó, 216 para 212, diminuiu 4. Então, isso aqui foi o quê? Alfa. Concorda? Então tá, eu não vou só escrever aqui, ó. Do B para o C, 212, continuou 212. 82 aumentou para 83. Opa, aumentou 1 no número atômico. Alfa diminui 4, diminui 2. Beta mantém e aqui aumenta 1. Isso aqui foi beta. 212 para 212, 83 foi para 84. De novo outra beta. 212 foi para 208, diminuiu 4. Quem diminui 4? Quem diminui 4 é o quê? Alfa. Só que aqui embaixo, amigos, ele foi de 84 para 82. Para ir de 84 para 82, ele aumenta. Ele diminuiu quanto aqui? 2. Então é alfa mesmo. Então qual é a sequência? Alfa, beta, beta, alfa. Alfa, beta, beta. Vou eliminar aqui e aqui. O alfa é 4, 2, é. O beta é menos 1, 0. E o gama? O gama é 0, 0. Então aqui, ó. 4, 2 está certo. Menos 1, 0 está certo. Está certo, está certo. A letra, a número 2 aqui, ó. Resposta. Então, não esqueça disso. O que é que caracteriza cada emissão? Para você não esquecer, você sempre tem que estar praticando, tá bom? Colocamos aqui mais um exemplo. O criptônio 89 possui o tempo de meia-vida 3,2 minutos. Dispondo-se de uma amostra contendo 4 vezes 10 a 23 átomos. Ao fim de quanto tempo restará 1 vezes 10 a 23? Bom, você vai ter que fazer a conta. 4 vezes 10 a 23. Passou uma meia-vida, vai ficar quanto? 2 vezes 10 a 23. Passou outra meia-vida, vai ficar o quê? 1 vezes 10 a 23. Quantas meia-vidas? 2. Cada uma tem quanto tempo? 3,2 minutos. Vai demorar quanto? 6,4 minutos. Bom, com isso aqui, já dá para você ter uma noção de como deve proceder, mas eu coloquei mais um exemplo aqui para você. Após 12 dias, uma substância radioativa tem a sua atividade reduzida para 1/8 da inicial. Quanto que vale a meia-vida dessa substância? Eu te dou o tempo, te dou o que restou ao final de um determinado tempo. Vamos raciocinar com quem? Com 1. Depois de uma meia-vida, cai para meio, que por sua vez, uma meia-vida cai para 1/4, que por sua vez, com outra meia-vida, cai para 1/8. Quantas meia-vida? 3. 3 meia-vida igual a 12 dias. Esse 3 passa dividindo. Minha meia-vida é igual a quem? 12 dividido por 3. A minha meia-vida vale 4 dias. Minha vida vale 4 dias. Uma bomba de cobalto é um aparelho muito usado na radioterapia para tratamento de pacientes, especialmente portadores de câncer. O material radioativo usado nesse aparelho é o cobalto 6027, com um período de meia-vida de aproximadamente 5 anos. Cobalto 6027, meia-vida dele, 5 anos. Admita que a bomba de cobalto foi danificada e o material ficou exposto à população. Após 25 anos, a atividade desse elemento ainda se faz sentir no percentual. Qual a massa inicial? Em relação à massa inicial, o que é que sobrou? Esse exercício ele não te dá quantidade de massa, então você vai trabalhar com porcentagem. Isso é porcentagem, você começa com o quê?
com 100%. Quanto tempo ele disse que aconteceu essa observação? 25 anos. 25 dividido por 5, porque cada meia-vida não é 5. Então você tem 5 meia-vida. Então tu vai ter que trabalhar em cima disso aqui, ó. 100%, uma meia-vida cai para 50, outra cai para 25, outra cai para 12,5, outra cai para 6,25. Quantas já foram? 1, 2, 3, 4. Tá faltando uma. Quando eu tiver mais uma meia-vida, eu vou ficar com 3,125%. Após 25 anos, essa bomba de cobalto deu um problema, ela ainda deixa no ambiente 3,125% do percentual de massa original. Minha resposta seria, portanto, a letra A.